Fala, companheiros e companheiras! Hoje viemos com uma dica diferente sobre a mãe Rússia. Aqui com vocês, professor Matheus Gebo. Brincadeiras à parte, agora a gente vai vir com uma dica um tanto quanto especial. Afinal, a Revolução Russa está completando alguns aninhos, não é? E é isso que eu trago para vocês. Matheus Gebo com uma dica da Revolução Russa. Alguns detalhes que a gente deve lembrar. Mais uma vez, lembrando que essas dicas foram me passadas por professor Barbosa, professor do curso de História aqui do Exatas. Pessoal, Revolução Russa. Olha aqui comigo, olha aqui. A gente tem, em 1905, um ensaio geral, como foi conhecido, o Domingo Sangrento, quando uma determinada parcela da população leva reivindicações ao czar, só que eles acabam sendo metralhados. Nós temos, então, uma sucessivas perdas para os russos. Entre elas, nós temos a derrota na Guerra Russo-Japonesa e a gente tem uma eleição para a Duma, que seria uma Câmara, o Parlamento, dominada por burgueses e grandes proprietários rurais. Lembra vocês que a Rússia, nesse momento, a gente chega até fazer uma pequena comparação com uma estrutura feudal. Então, cuidado com isso, porque a Rússia não é tão desenvolvida, mas tem um pouco de desenvolvimento, claro, mas ela não é um país industrial, assim como era a nossa querida Inglaterra, né, da Rainha Elizabeth, a uva passa lá que ainda governa aquele lugar. Né? Mas a Rússia é uma outra estrutura. Nós temos uma insatisfação dos camponeses, principalmente porque as condições estão péssimas, tanto de trabalho como de alimentação, e também por conta das guerras. Afinal, está se perdendo mão de obra do campo para se mandar para as guerras. As condições das pessoas que vão para as guerras está péssimo. Afinal, quando você chega numa trincheira da Rússia, armas eram poucas. Tanto que era um costume esperar o colega morrer para tomar de mão o armamento dele. Pessoal, a Rússia ela estava ainda numa estrutura muito absolutista. Afinal, quem comandava aquela estrutura era o czar. Aí que vai surgir a Revolução. A Revolução parte de dois processos. Nós temos um primeiro momento revolucionário e um segundo momento revolucionário. Então vamos ver aqui a primeira fase da Revolução, certo? Que é de fevereiro de 1917. Ela ainda tem um caráter liberal burguês. Nós temos uma camada chamada soviéticos, que são os conselhos de operários, principalmente ali vai surgir o nome de Lenin, né? Vai surgir esse movimento. A gente tem uma aliança com a burguesia da estrutura, principalmente do czar ali, né? Para ser retirado, mas não perder toda a sua pompa. Tanto que a gente tem a abdicação do czar Nicolau II e a gente tem uma entrada do governo provisório. Pessoal, aí a gente tem um domínio da burguesia, que a gente tem os mencheviques. Afinal, se modificou, mas modificou o quê? A burguesia manda. Quem manda ainda é quem tem poder. O povo continua na lama, sem condições. É isso que vai ser questionado. Por isso que nós vamos ter um segundo momento revolucionário. Por mais que a gente tenha a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que é problemático, a gente ainda tem perseguição aos bolcheviques, que representam principalmente essa camada de soviéticos e da população que não está nada bem. É esse grupo revoltoso. É esse grupo que pensa no proletariado,
que pensa no trabalhador que fará a revolução. É esse grupo que vai pegar em armas e pedir a saída dos mencheviques. Eles que farão a Revolução Russa. Pessoal, então toma cuidado aí com a Revolução dos Companheiros, né, da mãe Rússia, porque ela tem uma grande tendência a cair na sua prova. O que eu tenho a dizer para vocês é: boa prova. Que dê tudo certo e que essas dicas ajudem vocês, porque a aprovação está aí. Está aí com vocês e ela vai vir. Então, um beijo e até a próxima.